Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é uma das mais belas promessas de Jesus que a Igreja do Senhor tem proclamado aos necessitados. Oramos por cura e libertação, porque é a vontade de Deus socorrer o homem. Ministramos em outras áreas de necessidade porque está claro que Deus quer intervir assim na vida do homem. Quando o Evangelho chega a alguém, deve trazer juntamente com a pregação do reino de Deus a demonstração do amor e do socorro de Deus aos homens, agindo em outras áreas de necessidade. O apóstolo Paulo classificou a importância dos sinais como demonstração de espírito e poder, para que a fé das pessoas não se apoiasse em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas apesar de tudo isto, percebo em nossos dias uma ênfase desequilibrada na pregação desse contexto que lemos. Os pregadores, de uma forma geral, só baseiam suas mensagens na primeira proposta de Jesus. Contudo, este texto apresenta duas propostas distintas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mais do que alívio prometido para aqueles que vão a Jesus, há uma dimensão de descanso para aqueles que tomam o seu jugo. Ou seja, por mais clara que seja a ênfase bíblica de se acentuar a mensagem de intervenção divina nas necessidades humanas, nunca podemos perder de vista que isso está ligado à chegada ou aproximação das pessoas ao Evangelho e a uma intimidade com o Senhor. Depois, temos uma mensagem de compromisso, simbolizada na troca de jugos que Jesus propôs. E para todo aquele que adentra a dimensão de compromisso, há uma medida maior de manifestações de Deus, que foi chamada de descanso para a alma. Ao dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, Cristo mostrou a necessidade de levarmos as pessoas a Ele, como uma proposta de solução dos problemas. Portanto, é bíblico enfatizar os milagres e intervenções de Deus ao pregarmos Cristo. Infelizmente, há muitas igrejas que parecem querer fazer com que as pessoas acreditem que o alívio é proporcionado por elas. E dizem ainda, venha à nossa igreja e você será mudado, abençoado, curado. Mas o verdadeiro alívio só ocorrerá quando a pessoa for a Cristo, independente de onde ela esteja. É claro que há igrejas que atraem as pessoas a si para depois levá-las a Jesus, mas o que não podemos perder de vista é que não há proposta evangelística sem alívio. O Senhor Jesus prometeu isto e se incumbirá de fazer com que seja assim. Não é errado enfatizar isto, mas o que frequentemente fazemos de errado é omitir o restante da proposta de Jesus. Como já afirmamos, o alívio é uma dimensão de socorro. É o toque inicial de Jesus para a vida de alguém. É depois deste toque que normalmente vemos alguém falando de mudança de vida, do abandono dos vícios e pecados, da restauração do casamento, da renovação da mente, da cura recebida e da libertação efetuada. O alívio são o que podemos chamar de primeiros socorros, mas não englobam tudo aquilo que Deus deseja fazer na vida de alguém. É um excelente começo, mas não a obra completa. A Igreja do Senhor em nossos dias tem amargado a triste experiência de um grande número de crentes que nunca chegam à plenitude do que Deus tem para as suas vidas, justamente por nunca ter oferecido uma proposta que os leve além do alívio. O alívio se experimenta quando a pessoa vai a Cristo,
Mas o descanso, aquela dimensão mais profunda do que Deus tem, só se recebe quando a pessoa decide tomar sobre si o jugo proposto por Jesus. Portanto, a única forma de ir além do alívio é aceitando o jugo de Jesus, é fazendo a troca, deixando aos pés dele o nosso e tomando sobre nós o jugo dele. O que é tomar o jugo nesta mensagem de Jesus? Como ilustração natural de um paralelo espiritual, o jugo fala de união. O jugo era uma peça de madeira usada pelos agricultores da época para unir dois animais que puxavam o arado. Com um boi puxando o arado, o trabalho tinha um ritmo mais lento, mas com dois agilizava. Alguns usavam várias juntas de bois, como é o caso de Eliseu, antes do seu chamado ao ministério. O jugo obrigava os animais a caminharem juntos na hora do trabalho. Era uma forma de prender um ao outro e forçá-los a andarem juntos, no mesmo compasso e direção. As Escrituras usam a expressão jugo para falar de união, vínculo e sociedade, como vemos descrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16, que diz: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ao usar o termo jugo desigual, a Bíblia está dizendo que assim como não se usava um jugo entre animais diferentes, como um cavalo e um boi, ou um jumento e um cavalo, por exemplo, assim também há uniões que estão fadadas a não darem certo entre os homens. Um jugo com animais diferentes não se encaixava direito, não permitia a igualdade de altura e nem de compasso entre os animais. O apóstolo Paulo emprega vários outros termos sinônimos para o jugo ao fazer a comparação de união entre crentes e incrédulos: sociedade, comunhão, harmonia, união, ligação. O próprio termo cônjuge que usamos para se referir ao marido ou mulher quer dizer companheiro de jugo, alguém que anda com o mesmo jugo. Quando o Senhor Jesus fala do jugo, está falando de tudo isso. Ele se refere a alguém que vem com uma carga nos ombros, oprimido pelo peso e cansaço. Então promete alívio, ou seja, se compromete a tirar a prisão e o peso de quem quer que o procure. Mas a proposta de Jesus não é deixar os ombros e o pescoço de ninguém livre. Ele se propõe a tirar nosso jugo, para que a gente consiga carregar o dele. Na verdade, ele está propondo uma troca. Deixe o seu e leve o meu. Talvez alguém se questione: qual é a vantagem de trocar os jugos? A resposta foi dada pelo próprio Jesus: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele nos propõe também é uma prisão, uma união. Porém, diferente da prisão e união com que o pecado e as coisas mundanas, seu jugo nos abençoa. O Senhor está falando de compromisso. Mas o compromisso das pessoas em corresponder com Deus e seus milagres gera um ciclo de milagres, onde seremos levados a provar manifestações maiores ainda. É a dimensão de descanso prometida por Jesus. É quando nosso caráter realmente passa por mudanças. Não é só aquelas áreas de grandes erros, mas também nos pequenos detalhes. É quando o casamento recebe mais do que os primeiros socorros e passa por um momento de profunda reforma e restauração. É quando vencemos o pecado, em vez de só receber perdão por eles. É quando caminhamos em vitórias constantes e vemos milagres maiores. E se conscientizarmos a Igreja do Senhor em nossos dias a voltar-se para Deus em compromisso genuíno e verdadeiro com Cristo e seu jugo, entraremos numa dimensão ainda maior de milagres. Muitas curas, milagres, libertações e manifestações do poder de Deus têm sido provadas na igreja brasileira e também ao redor do mundo.
Mas não podemos parar por aqui, senão, além de desperdiçarmos o mover de Deus, ainda impediremos os milagres extraordinários de terem seu lugar em nosso meio. O compromisso nunca é totalmente agradável, sempre terá um caráter de jugo, porém, diferente de qualquer outro, pode ser chamado de leve e suave. Vale a pena se comprometer com Deus. A recompensa para quem permanece firme e compromissado com Cristo é maior do que a recompensa que aquele que vai a Ele pela primeira vez, ou melhor, que vai a Ele pela primeira vez e ele chega a desfrutar. Deus não é injusto. O descanso para aquele que se firma é uma dimensão muito mais rica e profunda do que o alívio que recebem os que estão chegando em Cristo agora. Que isto seja estímulo e combustível à medida que você se consagra e se compromete mais e mais com o Senhor Jesus. Que este seja o dia que você compreenda de vez se entregar, não só por um alívio, mas também para um descanso, aonde esse descanso ele te aprofunda num relacionamento íntimo com o Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Obrigado por mais este dia o Senhor tem nos concedido. E através dessa palavra nos ter dado um entendimento que mesmo através, Senhor querido, do alívio, nós, Senhor, necessitamos desse descanso. O descanso que vem em Ti, o descanso que vem através de Ti. Esse descanso que vem, Pai, para cada vez mais nos aprofundarmos diante do Seu querer. Porque quando, Senhor querido, aceitamos ou tomamos o Seu jugo para nós queremos sim, caminhar os Seus passos. É poder retratar os seus pensamentos e as suas palavras. É poder podermos estar firmes para fazer aquilo que o Senhor nos propôs em mais este dia. É poder dimensionar a sua glória aonde estivermos e revelar o seu poder na caminhada ou no lugar que o Senhor nos propôs. É poder, Senhor, desfrutar mais e mais dessa intimidade, dessa presença e poder viver tudo que o Senhor prometeu para nós em mais este dia. Que em nome de Jesus, que este nome que é sobre todo nome, que o Senhor cumpra tudo aquilo que o Senhor prometeu, que venha, Senhor, o seu reino. Que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação, mas antes, Pai, que não falte o pão na mesa daquele teu filho, mas revela-nos cada vez mais aquilo que nós temos que fazer. Não deixe, Pai, com que a religiosidade, não deixe que a presunção, o orgulho, a soberba, a arrogância, a ganância, Senhor, sejam maiores do que a sua palavra em nossas vidas. Que este compromisso que nós assumimos contigo seja um compromisso onde o Espírito Santo de Deus esquadrinha o nosso coração, esquadrinha a nossa alma, a nossa mente. Realmente, Senhor querido, nos quebra, realmente nos faz novo e tira todo tipo de conceito. Que muitas vezes, Pai, as pessoas falam tanto, Senhor, mas tanto de humildade. Mas, Pai, quando você menos espera, todos, ó Senhor, fazem, Senhor, mas fazem aquilo conforme eles querem, Senhor. Então, Pai, não deixe, ou não permita, Senhor, que isso aconteça conosco. Mas antes, leva-nos, Pai, debaixo, Senhor querido, do seu jugo. E faça-nos, Pai, carregar o seu fardo, para que a sua glória seja manifesta dia após dia em nossa vida. Consagramos tudo diante de Ti. Consagramos tudo diante do seu altar, para que a sua glória seja revelada e o seu querer seja manifesto. Consagramos este dia, consagramos as nossas vidas, consagramos nossas famílias, consagramos cônjuges, filhos, consagramos, Pai, todos os familiares diante de Ti, para que a sua glória seja revelada e a salvação, a restauração, a cura, Senhor, e a libertação chegue para cada lar, em nome de Jesus. E que sua cura seja manifesta de uma maneira sobrenatural. Muito obrigado, Pai. Graças te damos por mais este dia. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.